O Castelo dos Sonhos. Romance do espírito Antônio Carlos, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Parte 1. Sinopse. A mensagem deste romance é uma vibrante lição de amor e humildade que se descortina a partir de Silas, seu principal personagem, em redor do qual irão se desenrolar acontecimentos dramáticos que ajudarão o leitor a repensar seu próprio destino. Deficiente físico, Silas é admirado pelo pai. Criança de boa índole, é amado por todos aqueles que o conhecem de perto e sabem fechar os olhos à feiura do seu corpo e abri-los à beleza de sua alma. No decorrer de O Castelo dos Sonhos, acontecimentos surpreendentes irão prender a atenção, que além de se entreter com um belíssimo romance, vai entender a causa de muitas aflições. Capítulo 1. O Castelo dos Sonhos. Silas, Silas! Gritou Maria, andando apressada pela trilha que levava ao açude. Estou aqui, Maria, respondeu um garoto de 13 anos, saindo de trás de uma moita de capim alto. O que está fazendo aí, menino? Maria perguntou olhando. Está brincando de príncipe? Não sou príncipe, nem quero ser, respondeu Silas determinado. Mas brinca com o castelo. Este é o grande lago. Apontou o menino para as águas represadas, onde existem peixes coloridos e se passeia de barcos. O castelo é enorme, tem muitos cômodos e 2 torres altas. Maria olhou para a casa e sorriu. Era muito grande mesmo. Possuía vários quartos, várias salas e uma cozinha espaçosa. Tinha 2 chaminés, uma da lareira e outra do fogão da cozinha. E não existia lago ou barcos, mas sim um pequeno reservatório d'água. As 2 torres, exclamou Maria, são lindas? São mesmo. De cima se pode ver toda a região, exclamou o garoto, suspirando com um olhar sonhador. Com uma vara, Silas imaginava que pescava. Maria o observou. É difícil acreditar que Silas seja filho do senhor João e da dona Violeta, mas foi minha mãe que fez o parto, e eu fiquei no quarto ao seu lado ajudando-a. E ele é filho deles mesmo, sem dúvida nenhuma, mas que ele é diferente, isso é. Silas é alegre e sonhador. Silas também observou Maria e pensou, Maria é tão boa, queria que ela fosse minha mãe. Maria é uma das empregadas da casa, uma babá, pois cuidava mais das crianças. Embora jovem, tinha 32 anos. Era considerada uma senhora solteirona, era graciosa, educada e bonita. Quando sorria, formavam-se 2 covinhas no rosto. Seus olhos eram castanhos, assim como os cabelos, que eram longos e ela usava presos numa trança. No seu castelo existem dragões? Perguntou Maria. Claro que não, respondeu o menino. No meu castelo somente moram pessoas boas que querem a paz e que respeitam os animais. Será que dragão é do mal? Não sei, mas nas histórias eles sempre destroem, queimam com fogo que soltam pela boca. No meu castelo então não tem dragão, lá ninguém destrói nada. Pena que aqui não existem flores. Com canteiros floridos ia ficar mais parecido com meu castelo. Temos o jardim na frente da casa, falou Maria. Aqui as ovelhas vêm tomar água e comeriam todas as flores que plantássemos. Gostaria muito que tivéssemos aqui na fazenda canteiros com flores coloridas, azuis, verdes, rosas, amarelas e vermelhas. Ora, flores assim não existem. Acho que você viu nos livros que lê. As gravuras não são coloridas. Também não as vi, mas elas devem existir. Silas, disse Maria, seu pai o está chamando. Quer que você vá fiscalizar os peões que foram levar as ovelhas para o pasto. Então vamos, respondeu Silas. O menino largou a vara e voltou para casa com Maria. Silas era diferente. Nascera deficiente. Era corcunda, de estatura pequena para sua idade. Tinha uma perna esquerda mais fina e alguns centímetros mais curta. Seus cabelos eram ruivos e ralos. Seus traços eram desarmoniosos. Lábios grandes com os dentes salientes, sobrancelhas grossas, olhos pequenos e nariz achatado. Sobressaía-lhe as mãos grandes. Era, porém, uma criança meiga, amiga de todos, obediente, inteligente e estudiosa.
A família, pessoas importantes na região, morava na fazenda. O pai dele, João, diversificava na produção, criava ovelhas e fazia diversos cultivos. A fazenda ficava longe da cidade e os vizinhos também não eram próximos. Os empregados moravam ali, numa sequência de casinhas distantes 1 quilômetro da casa-sede. Violeta, mãe de Silas, quis que os filhos fossem instruídos. Para isso, contratou um professor que ia à fazenda 2 dias por semana. Ali pernoitava uma noite e ensinava as crianças. Silas ficava ao lado do professor o tempo todo em que ele permanecia na fazenda. Era o mais aplicado, sabia mais que seu irmão mais velho, Felipe, e ajudava o mestre nas lições com os mais novos. Lia muito e por isso adquiria muito conhecimento. Era um sonhador, como Maria bem o definia. Os dois chegaram à casa e o senhor João, ao ver o filho, pediu: Silas, vá verificar se os peões estão separando certo as ovelhas. Depois volte aqui, que quero lhe ensinar como pagá-los. O menino foi contente fazer o que o pai ordenou. Nunca se aborrecia ou reclamava. Embora jovem, sabia administrar a fazenda. Depois de ter feito tudo, pago os empregados, os peões que não moravam na fazenda e vinham da cidade, quando solicitados para fazerem trabalhos extras, Silas entrou na casa. Viu Felipe se arrumando em frente a um espelho. Felipe é bonito, pensou Silas, sentindo a admiração do irmão. Silas tinha 4 irmãos, 2 mais velhos que ele e 2 mais jovens. Felipe era o primogênito, com quase 18 anos. Alto, forte, bonito, estudava porque era obrigado e não gostava de morar na fazenda. Queria residir numa cidade. Olá, Silas, cumprimentou Felipe. O que você acha desta roupa? Fica bem em mim? Dona Violeta, sempre que precisava, contratava o serviço de 2 costureiras que iam à fazenda e ali permaneciam para costurar roupas para a família. Elas estavam ali fazia dias costurando. Felipe experimentava suas roupas novas. Fica assim, respondeu. São muito bonitas e você está muito bem. Espero que uma das filhas do senhor Manuel também ache. Quero causar uma boa impressão. Se uma delas se apaixonar por mim, caso e me mudo para lá. Papai quer você na fazenda, argumentou Silas. Ora, não nasci para ser fazendeiro. Quero a agitação da cidade. Se uma das filhas do senhor Manuel se interessar por mim, serei o homem mais feliz do mundo. Felipe, nos últimos dias, só falava na viagem que iam fazer e na possibilidade de ficar morando na cidade. O senhor João era amigo do senhor Manuel desde a infância. Quando o pai de Silas se casou com Violeta, foram morar na fazenda que ela herdara de uma tia. Gostaram do lugar, construíram a casa, ampliaram-na e não cogitavam mudar, embora distantes, pois a cidade em que o senhor Manuel morava era longe dali. Continuavam amigos, se correspondiam e se visitavam. Faz 3 anos que o senhor Manuel veio aqui em casa e as filhas dele não eram bonitas, comentou Silas. Eram meninotas e nessa fase são desengonçadas. Agora moças devem estar bonitas, mas isso não tem importância. E você casaria com alguém somente para não morar na fazenda? Não entendo, aqui é tão agradável. Gostos são diferentes, não me critique. Não faço por você gostar daqui, respondeu Felipe. Desculpe-me, se você ficar na cidade vou sentir sua falta. Não vou ficar desta vez, respondeu Felipe. Se tudo der certo, ficarei noivo e voltarei para o casamento que deverá ser marcado. O senhor Manuel tem somente filhas e irá gostar de ter um genro filho do seu melhor amigo para trabalhar com ele no seu comércio de exportação. Você já falou ao nosso pai sobre isso? Perguntou Silas. O objetivo da viagem é levar Marta para conhecer o noivo, filho de um primo do papai. Já falei. Ele me disse que vou casar jovem, mas não colocou objeções. Falou que ficará contente se eu namorar uma das filhas de seu amigo. Pena que você não vai, não conhece a cidade nem o mar. Vou cuidar da fazenda, respondeu Silas. Assim papai viajará sossegado. Silas, você não parece ter somente 13 anos. Pense e age como um adulto. Que bom que queira ficar. Silas sorriu contente por receber um elogio de Felipe. Ele não se sentia discriminado.
Embora os irmãos, principalmente os dois garotos mais novos, que eram muito levados, chamassem-no de feio ou aleijado, ele compreendia e não ligava. Quando o pai escutava os meninos sendo indelicados com ele, eram repreendidos, iam para o quarto de castigo e ali ficavam por horas. Sila nunca reclamava deles para o pai. Realmente, não se importava nem com as críticas dos irmãos, nem com a curiosidade das pessoas quando viam, nem com os risos da meninada, filho dos empregados. Mas a família tentava escondê-lo. Todas as vezes que viajavam, iam todos, o pai, a mãe e os 4 filhos, sempre arrumava uma desculpa para ele não ir, que estava doente, que a viagem era longa e ele sentiria dores nas costas. Mas Silas não sentia dores. Cavalgava pela fazenda e trabalhava. Na sua inocência, achava que os pais, principalmente a mãe, preocupavam-se com ele. O fato é que todos sentiam vergonha por ele ser como era e preferiam evitar o constrangimento que a presença dele causava às pessoas. Era a mãe que mais se envergonhava. Tentava ser a mesma com todos os filhos, isso em casa na fazenda. Não queria que as pessoas, principalmente as que a conheciam, a vissem com aquele filho deformado. Violeta era muito bonita e gostava de apresentar aos outros os 4 filhos, todos lindos. Ela não conseguia entender porque Silas, seu terceiro filho, nascera daquele modo, feio e deficiente físico. O pai o aceitava e o admirava por ser inteligente e trabalhador. Iam viajar, passar 3 meses na casa do senhor Manuel para acertar o casamento de Marta. E se desse certo, Felipe, embora muito jovem, também voltaria noivo de uma das filhas do casal amigo. João reconhecia que a fazenda não oferecia atrativos para os jovens. Felipe colocou outro casaco e perguntou ao irmão: "E este é bonito?" "É sim, você conquistará uma delas", afirmou Silas. "Tomara. Quero morar na cidade." Silas estava muito sujo. Foi se banhar e depois jantar. No jantar, somente falavam da viagem. O menino participou da conversa, gostava de ver todos felizes. Estava contente por seu pai lhe confiar a fazenda. "Silas", disse João, o pai, "se precisar de alguma informação, é só verificar meus apontamentos na caderneta. Creio que já deixei tudo acertado. Vou ensiná-lo a abrir o cofre. Se precisar de mais dinheiro, pegue, mas marque tudo. Isaías irá conosco, mas Maria ficará e tomará conta de você. Não se esqueça de se alimentar direito. Preocupo-me com você", disse a mãe. "Não precisa se preocupar, mamãe. Vou me alimentar direitinho e cuidarei de tudo." "Como você é um bom menino", exclamou Violeta, que se levantou e depois beijou o rosto de Silas. O garoto sorriu feliz. Queria viajar com a família, conhecer a cidade grande e o mar, mas teria que ficar para cuidar da fazenda. Amava-os muito e não queria constrangê-los. Quando os pais recebiam visitas, estas o observavam, ora com sorrisos estranhos, ora com piedade. Silas entendia que a mãe se aborrecia com a curiosidade das pessoas em relação a ele, e aquela viagem era importante. Iam acertar o casamento de Marta, que com 15 anos deveria casar e se mudar para a casa do marido. Ele participava da euforia dos preparativos da viagem e o pai estava sempre lhe recomendando algo. Maria, que morava na casa sede, também ouvia muitas recomendações. As outras 2 empregadas eram mulheres de empregados da fazenda e moravam nas casas destinadas aos empregados. Vendo Marta, a irmã nervosa, Silas foi tentar acalmá-la. "Irmãzinha, não se aflija. Papai disse que se você não gostar dele, não obrigará a casar. E você acredita nisso? É um ingênuo. Acredita em tudo, é uma criança", respondeu a irmã irritada. "Não sou criança, tanto que papai me deixou para cuidar da fazenda." "É um ingênuo mesmo", exclamou Marta. "A fazenda poderia ficar sob a responsabilidade dos empregados, principalmente de Isaías, que é um bom administrador. Papai levará Isaías para que ele o ajude a comprar mais ovelhas. Você não irá conosco? Para não causar má impressão à família do meu noivo, para eles não acharem que eu posso ter um filho como você." Marta começou a chorar e Silas a abraçou. "Não chore, Marta. Seu noivo é bonito e disseram que é gentil. Desculpe-me, Silas, mas acho um absurdo papai acertar o meu noivado. Ele tem 25 anos, é um velho."
Rapazes casam normalmente nessa idade e você vai gostar dele. Não quero ir. Eu queria ficar com você, falou Marta em tom queixoso. Silas fez uma prece pedindo a Deus para que o noivo da irmã fosse de fato uma boa pessoa. Se tudo desse certo, Marta não voltaria com eles, casaria e ficaria com o marido, que também era fazendeiro. Iriam residir na fazenda dele, que não era distante da cidade em que o senhor Manuel morava. Naquela noite, Silas ficou pensando no que a irmã disse. Acho que Marta tem razão. Meus pais não querem que as pessoas me vejam. Por que será que nasci tão diferente assim? As pessoas me acham feio, sou um aleijado. Mas não quis ficar triste. Se todos estavam alegres, ele também deveria estar. Marta estava nervosa, mas ele sabia que sua irmã estava contente. Receberam uma foto do noivo, achou bonito, e tiveram informação de que ele era uma boa pessoa, educada, gentil e que, por foto, achara Marta linda. E sua irmã era realmente muito bonita. Loura, olhos azuis e faces rosadas. Orou, sentia muita tranquilidade orando, e quando acabava a prece, costumava mandar um beijo para Jesus, um ato inocente, cheio de amor e carinho para com o mestre Nazareno. Às vezes pensava, com um beijo Jesus foi traído, nunca quero traí-lo, beijo para dizer que eu amo. E esse ato com certeza era uma sublime oração, uma manifestação de amor. Dormiu e sonhou, seu espírito afastado do corpo físico saiu e foi se encontrar com um amigo querido, seu instrutor, de quem recebia orientações. Foi a uma colônia, cidade espiritual onde fora morador antes de reencarnar. Ali as pessoas o saudaram e ele respondeu aos cumprimentos, alegre e sorrindo. Sentou-se num banco e olhou a paisagem à sua frente, um lindo lago de águas claras e brilhantes. Água, exclamou ele com contentamento, fonte de vida, como é bom usufruir dela, seja sempre benéfica. Virou-se e viu seu castelo. Sabia que era uma construção enorme, onde existiam vários departamentos e lá estavam as 2 torres, locais de observação, 2 prédios mais altos. Como é lindo! É o meu castelo dos sonhos. Silas olhou para o senhor que o chamou. Era Gabriel. Conhecia-o sem entender como nem de onde. Abraçaram-se. Silas sentiu-se adulto. Parecia ter outro aspecto, mas isso não importava. Era ele ali no seu castelo. Um ser, um espírito, uma alma querendo aprender. Isso é um castelo? Por que estou aqui? Por que sonho? Perguntou Silas. Este lugar é um oásis de bênçãos, onde por algum tempo nossa alma estagia para angariar forças para a caminhada. Não chamamos de castelo. É uma construção que serve de abrigo a nós que fizemos um propósito de ser útil. É um refrigério para aqueles que imprudentemente quiseram ser servidos e que agiram erroneamente. Você, Silas, está aqui porque orou com sinceridade antes de dormir. Vibrou com carinho e afinando com a harmonia deste local. Agindo assim, você pode ser trasladado para cá, rever amigos, receber incentivos e recordar um pouquinho do que planejou fazer. Gosto de rever este lugar, mas não preciso de forças, tudo está bem comigo. Silas, meu amigo, logo você terá de superar perdas e ser forte. Lembre-se de que o amor é a luz que ilumina nosso caminho. Confie e ore sempre. Farei isso. Silas, menino, saiu a saltitar pelo gramado, encantado com aquele lugar que lhe parecia brilhar. As cores eram mais definidas, o aroma agradável e havia canteiros com flores coloridas por todos os lados. Queria morar aqui. Com certeza voltarei, exclamou. Gabriel olhou com ternura, sorriu vendo seu discípulo contente, indo de canteiro a canteiro acariciando as flores. Eduardo, um desencarnado jovem que o acompanhava e tinha escutado o diálogo do mestre Gabriel com Silas, indagou curioso. A oração tem tanta força assim. O que Silas orou? Foram preces decoradas? Seu corpo físico é tão jovem. Ele sabe fazer preces espontâneas? Gabriel, com um sinal, convidou Eduardo a sentar-se e o elucidou. Muito se tem recomendado orar antes de adormecer, e Jesus nos recomendou que orássemos sempre. Mas como orar sempre se temos de trabalhar e estudar? Perguntou Eduardo, querendo aprender.
A oração é um ato ou uma atitude, indagou Gabriel. O jovem aluno pensou por um momento e, como não soube responder, seu professor esclareceu. Orar é uma atitude que se pode manifestar por atos, como ao proferirmos uma prece. Orar sempre é ter atitudes salutares, de amor em todos os instantes de nossa vida. É necessário que criemos vibração benéfica, nos envolvamos nela e que vivamos no bem. Tenhamos hábitos bons e evitemos os maus. Isso não nos impede de trabalhar e de estudar, cumprindo nossas obrigações diárias com carinho, ânimo e disciplina. Nos fortalecemos espiritualmente. A oração permanente que nos recomendou Jesus é que nos iluminemos interiormente. E se por atos fizermos preces, sejam elas repetitivas ou uma conversa espontânea com Deus, elas são fortalecidas por nossas atitudes. Quando as preces vêm de um ser purificado pelas boas ações, abre um canal para a espiritualidade maior. Silas aprendeu aqui conosco a orar espontaneamente, e encarnado aprendeu a fazer preces decoradas, e ele as faz das duas maneiras. E é pelos seus atos externos, a maneira como vive sua verdadeira oração. Silas está provando que aprendeu a lição, e pela sua maneira de agir que seu espírito pode vir nos visitar, enquanto repousa o sono benéfico. A oração alimenta nosso espírito, entendeu? Sim, respondeu Eduardo. Quero seguir o exemplo que Silas nos está dando. Quero aprender. Faça sempre o bem e manterá em si uma oração constante. Gabriel deu por encerrada a conversa, aproximou-se de Silas com muito carinho e o levou de volta ao seu provisório lar terreno. O garoto acordou com um raio de sol que passou por uma fresta da janela e sorriu contente. O sonho de novo. Agradeça ao Senhor meu Deus por este sono maravilhoso. E fez a sua oração, em que novamente misturou a sua espontânea com a decorada que lhe ensinaram no catecismo. Dormia num quarto sozinho. Somente os dois irmãos mais novos, por serem pequenos, dormiam no mesmo aposento. Mas assim que Marta casasse, eles ficariam cada um num quarto. Levantou-se disposto e foi tomar o seu de jejum. Seria naquele dia a última aula do professor. Depois ele somente voltaria quando a família regressasse da viagem. O senhor que os ensinava levou para ele alguns livros que seu pai mandara comprar. Teria muito para ler. Esse presente lhe agradou demais. Gostava muito de viajar com as leituras e sonhava que vivia como os personagens. 4 dias passaram agitados. Silas escutou novamente as muitas recomendações. Todos estavam eufóricos com os preparativos. Silas, disposto e contente, ajudou todos os familiares. Capítulo 2. Um retorno diferente. No dia marcado para a viagem, todos acordaram de madrugada. Viajariam em 2 carruagens com 4 cavalos cada e 4 empregados os acompanhariam. João escolheu Isaías e seus 2 filhos, que eram jovens, fortes e espertos, e um outro funcionário, Onofre. Isaías era um empregado de muito tempo, pessoa de confiança do pai de Silas. Ele ficara viúvo fazia 2 anos e tinha 4 filhos, 2 mulheres que estavam casadas e os 2 moços que viajariam com ele. Sua filha mais velha mudara-se com o marido para muito longe, para outro continente, e havia anos que eles não recebiam notícias dela. A segunda casara com o empregado do senhor Manuel e os 3, pai e os 2 filhos, estavam muito contentes porque iam revê-lo e conhecer seus 2 filhos. Foi na última visita que a família de Manuel fez à fazenda que os 2 se conheceram, e depois de um breve namoro casaram e estavam bem. Todos os moradores da fazenda foram se despedir. A mulher de Onofre, Teresa, chorou muito. Eles tinham 4 filhos pequenos. Depois de muita falação, recomendações, os irmãos despediram-se de Silas com abraços. O pai o abraçou com carinho. Fique bem, meu filho, e cuide de tudo. Logo voltaremos. A mãe Violeta o abraçou. Sempre que o fazia era com cuidado. Tinha a impressão de que machucaria suas costas inteiramente tortas e beijou suas faces. Partiram. Silas com os outros ficaram assinando. Quando as carruagens se afastaram, o grupo se dispersou. Silas subiu com dificuldade numa árvore e pôde assim ver os viajantes,
até que desapareceram numa curva. Somente desceu quando não viu mais a poeira. Ajoelhou-se no chão para orar, porém sua perna doeu. Para orar, pensou, devo me sentir confortável. Sentou-se num banquinho e orou pedindo a Deus que protegesse seus familiares. Entrou em casa, tinha pouco que fazer, o pai deixara tudo organizado. Sentiu-se sozinho e esforçou-se para não ficar triste. E foi ler. Os dias passavam tranquilos. Ele ia ver as ovelhas, verificava as plantações, tomava as refeições sozinho naquela mesa enorme. Sentia falta da gritaria dos irmãos menores, dos choramingos de Marta, de conversar com Felipe, e sentia muita falta dos pais. Maria lhe fazia companhia. Ele aproveitou para ler bastante. Ia também ao açude, porém ali já não lhe parecia mais o seu castelo. Era sua casa onde estava sozinho. Imaginava todos felizes. Marta apaixonada e contente com o casamento. Felipe conquistando mais das filhas do senhor Manuel. Com certeza os dois não voltariam, ficariam por lá casados, mas sem entender o porquê, sentia algo apertando o peito, um pressentimento ruim. Será a saudade? Estaria-se ansioso porque estou sozinho, é isso, estou saudoso. Lembrava do abraço do pai, dos beijos da mãe e tentava se tranquilizar, mas estava sendo difícil. Estava triste e esse sentimento lhe doía no peito. Orou muito e os dias passaram. 2 meses e 17 dias depois da partida, Silas acordou à noite com o barulho de uma carruagem aproximando-se da casa. Levantou-se, trocou-se o mais rápido que conseguiu e correu para a porta da entrada. Acendeu o lampião, abriu a porta e da varanda viu uma das carruagens da fazenda se aproximar. Sorriu, mas logo aquela inquietação que sentia fazia dias veio forte. Uma carruagem somente a essa hora? O que terá acontecido? Pensou aflito. Desceu as escadas e ficou aguardando onde com certeza a carruagem pararia. Um cocheiro desconhecido parou o veículo. Desceu e aproximou-se de Silas, que olhava sem conseguir definir o que sentia, se era medo ou preocupação. Senhor Silas, sou José, trabalho para o senhor Manuel e trago seu pai, o senhor João. Aconteceu uma desgraça e todos morreram. Silas abriu a boca, mas não conseguiu falar. O cocheiro estava de cabeça baixa. Levantou os olhos e, quando viu, assustou-se e perguntou gaguejando. O senhor é o filho do senhor João, o Silas que ficou na fazenda? Sou eu, sim. Não se assuste comigo, por favor, eu sou deficiente físico. O que você está falando? Repita, ordenou Maria apavorada. Ela também acordou assustada com o barulho e fora ver o que tinha acontecido. Aproximou-se de Silas e olhou para o cocheiro. O condutor da carruagem lembrou então que já escutara que o filho do senhor João, que ficara na fazenda, era feio e doente. Falou tentando disfarçar seu susto. Menino Silas, traga o seu pai convalescente e abatido. Uma desgraça se abateu na nobre casa do senhor Manuel. Muitos ficaram doentes. Uma terrível doença os matou. Infelizmente, morreram várias pessoas de sua família. Quem? Perguntou Silas, esforçando-se para falar. Sua mãe, irmã e irmãos, respondeu o cocheiro, falando devagar e baixo. Virgem Maria! Exclamou Maria desesperada. Silas não sabia o que fazer. A porta da carruagem se abriu e viram um homem coberto com uma capa. Devagar ele descobriu o rosto e fez um sinal com a mão sobre os lábios pedindo silêncio. Mas, exclamou Maria olhando. Silas segurou com força o braço da empregada e gritou. Papai, meu filho, disse o homem de dentro do veículo. Me ajude a ir para a cama, estou muito cansado. Claro, falaram Maria e Silas juntos. Ajudaram-no a descer. Entraram na casa e o levaram para o quarto de casal e deitaram no leito. Maria pediu Silas, cuide dele e vamos ficar quietos. Depois ele nos explicará. Para todos meu pai voltou. Vou agora cuidar do cocheiro, não deixe ninguém entrar aqui. Quando Silas voltou à varanda, muitos empregados já ali estavam, e o cocheiro tentava explicar. Como muitos falavam junto, o menino gritou. Quietos, vamos escutá-lo. Por favor, senhor, conte-nos o que aconteceu. Uma desgraça, falou o cocheiro. Uma doença terrível nos abalou. Veio com os homens no navio. O doente tem febre alta, muitas dores, falta de ar.
não consegue levantar mais do leito, e quase todos os que ficam enfermos morrem. Na casa do senhor Manuel, muitos ficaram doentes, senhores e criados. A menina Marta foi uma das primeiras a adoecer, então o noivo foi embora. Depois foi a vez da senhora Violeta. As duas faleceram no mesmo dia, e logo em seguida os 2 garotos. Felipe foi o último a morrer. E os empregados do meu pai? Isaías e os filhos, perguntou Silas. Os 4 morreram. O senhor Manuel, a esposa e 3 filhas também faleceram. Ficaram 2 filhas, pelo menos não adoeceram ainda. O senhor João, após enterrar todos, quis voltar. Me pagou e eu o trouxe. Acho que ele não pegou a febre, mas com as perdas está muito abatido. Fizemos a viagem quase sem parar. Os cavalos estão cansados. Trouxe a bagagem que ele separou. O resto ficou lá. Preciso descansar, pretendo regressar amanhã. Deixei minha mãe enferma. Você arrumaria para mim um cavalo? Quero voltar rápido. Silas chamou o empregado e ordenou: leve-o para o quarto dos fundos, dê-lhe alimentos e depois pegue no pasto um bom cavalo e deixe-o preparado para que ele parta amanhã. Virou-se para o cocheiro e pediu: vá descansar e agradeço-lhe por trazer meu pai. O empregado levou o cocheiro. Os outros se dispersaram tristes e foram contar o ocorrido aos que permaneceram em suas casas. Silas entrou, sentou-se numa cadeira, colocou as mãos na cabeça. Sentiu uma profunda dor, como se partisse ao meio. Parecia que estava arrebentando, se entretanto lhe doera o corpo. Era a dor interna do sentimento, com certeza a mais dolorida que há. Não conseguiu chorar, balbuciou baixinho. Neste momento de dor, entrego meu coração amargurado ao Senhor meu Deus. Se divido com o Senhor minhas alegrias, faço com o meu sofrimento. Peço-lhe me oriente a fazer o que for certo. Levantou-se e, segurando o lampião, dirigiu-se ao aposento de seus pais. Maria estava chorando baixinho ao lado da cama. Como está ele? Perguntou Silas em tom baixo. Fiz com que tomasse um copo de leite e comesse um pedaço de bolo. Está dormindo. O que será que aconteceu? Indagou Silas. Ele somente falou que estava fazendo o que o senhor João lhe pedira, respondeu Maria. Meu pai também morreu? Sim. Estou sozinho? Entristeceu-se o garoto. Não, Silas, disse Maria, você está comigo. Eu e ele cuidaremos de você. Amanhã ele nos contará tudo. E para todo seu pai voltou, está muito abalado, vá dormir. Acho que vou ficar aqui. Não conseguirei dormir. Que vou fazer, Maria? Não consigo acreditar. Estou tendo um pesadelo. Maria o abraçou e os 2 choraram. Silas, chorando baixinho para não acordá-lo, exclamava suplicando: não me desampare, meu Deus, sustenta-me com a sua força, ampare-me, por favor. Amém. Era o que Maria, comovida, conseguia dizer. A empregada não sabia o que fazer para consolar o menino, que agora estava órfão, mas não sozinho, porque ela estaria sempre com ele. Prometo. Juro por Deus que eu vou cuidar de você. Maria prometeu a si mesma cuidar daquele menino que amava como se fosse um parente, e acariciando seus cabelos pensou: nunca vi uma criança tão madura assim. Silas parece um adulto. Que menino de ouro, feio por fora, mas lindo por dentro. Amanhã ele nos contará tudo. Olhou para o homem deitado no leito que dormia. Silas sentou-se numa poltrona, chorou muito e cansado, acabou dormindo. Gabriel foi visitar e consolar seu antigo discípulo. Eduardo o acompanhou e estava comovido com o sofrimento que se abatera naquele lar. Como ele está sofrendo, estou com dó dele, exclamou vendo adormecido na poltrona. Eduardo, por favor, não crie em você sentimentos inúteis. Eduardo olhou confuso para o seu professor. Com certeza não queria prejudicar, mas aprender a ajudar. Gabriel colocou a mão no seu ombro e elucidou. Devemos ter sempre compaixão e misericórdia para com todos, porque ainda necessitamos que outros tenham esse sentimento por nós. Entretanto, tudo o que sentimos deve ser acompanhado, fortalecido por atos. Repare em você, ao se apiedar dele, criou uma energia de tristeza. Se Silas for receptivo, aumentará a sua dor e será perigoso se envolver-se na autopiedade que somente o prejudicará. Quando temos contato com uma pessoa que sofre e queremos ajudar, devemos pensar em como fazê-lo.
Primeiro, criar em nós uma energia benéfica de amor, carinho. Isso podemos conseguir com a oração e oferecer mentalmente à pessoa. E se tivermos oportunidade de conversar com ela, que seja para motivá-la e alegrá-la. De fato, Silas está passando por momentos difíceis, e quando isso acontece conosco, queremos afetos por perto, sentir-nos amados por alguém. Devemos sempre que for possível transformar o amor em atos bondosos. Eduardo se concentrou e orou. Meu Deus, quero criar uma energia confortadora e envolver Silas. Por favor, nos ajude. Oriente esse seu amigo. Eduardo modificou de imediato sua vibração e dele saiu uma energia clara, luminosa que envolveu Silas. Silas, Gabriel chamou baixinho. O menino despertou em espírito e viu aquela criatura que sentia ser seu amigo. Gabriel repetiu: Silas, é você, meu amigo. Naquela noite você me alertou que eu teria perdas. Como estou sofrendo? Lembre-se de tudo que lhe falei, perguntou Gabriel. Sim, tenho orado. Se Deus permitiu que eu viesse aqui, me diga o que devo fazer. Não é errado aceitar essa troca? Silas, nós pedimos ao João para fazer isso, e ele aceitou nossa sugestão. Aceite. Não será uma mentira, indagou o menino. Prejudicará alguém? Acho que não. Não prejudicará, afirmou Gabriel. Somente o ajudará a fazer o que planejou. Faça o que seu pai pediu. Agora descanse. Estarei sempre que possível auxiliando. Silas fechou seus olhos e obedeceu. Eduardo, que olhava tudo curioso, perguntou: Não entendo o que aconteceu. O perispírito dorme junto do corpo físico? Eduardo, você não adormece no seu quarto do educandário na colônia onde moramos? Meu corpo físico morreu, disse Eduardo. Sei que sou um espírito que ainda uso. Na continuação da vida, o perispírito, recém-desencarnado, sentia as necessidades quase como se estivesse encarnado. Dormia, alimentava-me. Com o estudo e a compreensão adquirida, fui me libertando desses reflexos, mas ainda durmo. Somos espíritos, esclareceu Gabriel. Que vamos fazer agora? Quis saber Eduardo. Viemos para ficar aqui por 18 horas e ainda nos restam 8 horas. Faremos companhia a Silas. O Senhor sempre o visita, mas agora virá mais vezes, não é? Virei sim, afirmou Gabriel. Tentarei confortá-lo e orientá-lo. Foi o que ele pediu a Deus orando, para o Pai Maior orientá-lo, exclamou Eduardo. É maravilhoso o que Deus faz por nós, um filho dele auxiliando o outro. Gabriel concordou, e os dois velaram o sono de Silas. Silas acordou com alguém chamando. Silas, menino Silas. Demorou uns segundos para Silas se inteirar de onde estava, e aí lembrou-se de tudo. Olhou para o homem que o chamara. Silas, repetiu o homem. Acordou, meu menino? Sim, queria não ter acordado, sinto-me muito infeliz. Não diga isso. Você nunca será infeliz, está somente sofrendo como eu. Que aconteceu? Perguntou Silas. Morreram todos, respondeu o homem. Meus 2 filhos, minha filha, meu genro e os 2 netos. Todos. Seu pai me pediu e... Escutaram gritos. Maria entrou no quarto, fechou a porta e explicou. É Teresa, a mulher do empregado Onofre, que está gritando. Ela está desesperada. Fiquei aqui com vocês o resto da noite. Então deixei-os dormindo e fui verificar se tudo estava certo para a partida do cocheiro. Ele já foi embora, estava com pressa. Acho que todos na redondeza já sabem o que aconteceu e Teresa quer saber do marido. Ele morreu, foi um dos primeiros, disse o homem. Foi enterrado lá. Trouxe comigo somente alguns pertences dele. Fique aqui, não saiam, pediu Silas. Para todos meu pai voltou. Maria, cuide dele. Providencie um banho, roupas limpas e alimentos. Devo ir para o outro quarto, falou o homem. Não, este era dos meus pais e agora é seu, determinou Silas. Quando tudo se acalmar, você nos explicará. Maria, posso confiar em você? Sim, pode. Com certeza o senhor João sabia o que estava fazendo. Silas saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, e foi para a sala, de onde vinham os gritos. As outras 2 empregadas, Bernadette e Sara, consolavam a mulher de Onofre, que chorava desesperada. Senhora, por favor, não chore assim, pediu Silas. Meu marido morreu, perguntou Teresa, dando uma pausa no choro. Sim, meu pai confirmou. Onofre foi um dos primeiros a falecer. Foi enterrado lá. Meu pai trouxe alguns pertences dele e depois os entregarei.
Estou viúva. Eu amava, quero morrer, gritou Teresa, voltando a chorar em desespero. Teresa, por favor, você tem 4 filhos para criar, disse Sara, tentando acalmá-la. E como eles ficarão sem o pai, morreremos de fome. Isso não acontecerá, afirmou Silas. Vocês ficarão morando na mesma casa que na fazenda e receberão todo mês o salário de seu marido. Não morrerão de fome. É justo. Onofre morreu servindo seu pai. Quero ver o senhor João, gritou Teresa. Meu pai não está doente, mas se encontra muito abalado e não quer ver ninguém. Esses ricos não se importam mesmo com nós, os pobres, exclamou Teresa chorando alto. Não é assim, falou Silas. A dor é a mesma. Meu pai perdeu a esposa e 4 filhos, e eu a minha família. Ao escutar isso, Teresa se acalmou, suspirou, enxugou o rosto e exclamou: Sinto muito, você tem razão. A dor é a mesma e imensa. Mas se meu marido não tivesse ido viajar com seu pai, não teria morrido. Mas ele foi contente por ganhar um pagamento extra. Respondeu Bernadette: Não foi obrigado, foi porque quis. E se o Onofre tinha de morrer, iria falecer de outro modo e aqui. Não atormente o menino Silas, não vê como ele está sofrendo? Vá agora para a sua casa, cuide dos seus filhos e acredite no senhor João. Se ele falou que irá cuidar de vocês, o fará, pois sempre nosso patrão cumpre o que promete. Não consigo viver sem meu marido, queixou-se Teresa lagrimosa. Conseguirá sim, falou Bernadette. Por favor, volte para a sua casa e não se desespere mais. Não assuste seus filhos. Teresa saiu cabisbaixa, chorando agora baixinho. Silas sentiu muita pena dela e prometeu a si mesmo cuidar da família de Onofre. Maria entrou na sala e deu ordens para esquentar a água e preparar o de jejum. Sara pediu a Silas para se alimentar. Ele não conseguia comer, tomou somente uma xícara de leite. Os empregados estavam no pátio e o menino foi conversar com eles. Voltem aos seus afazeres. Meu pai não está doente, está se sentindo fraco, abatido e muito triste. Deve ficar no leito por uns dias. Cuidarei de tudo até que pai se restabeleça. Um dos empregados falou em nome de todos. Silas, nós sentimos muito o falecimento de sua mãe e de seus irmãos. Diga a seu pai que estamos tristes e de luto. Também sentimos pela morte dos nossos companheiros de trabalho, do Onofre, Isaías e filhos. Falarei a ele e agradeço a vocês, respondeu Silas. Eles foram embora, voltaram ao trabalho na fazenda. Havia serviços que não podiam ser adiados, como alimentar as ovelhas. Silas entrou e ficou na sala de jantar. Sentou-se na cadeira em que a mãe costumava se sentar e orou. Deus, encaminhe nossos mortos queridos. Suas almas necessitam de orientação para estarem bem no reino de Deus. Que tenham paz, Pai nosso. Orou por minutos até que Maria o chamou. Silas, ele quer conversar conosco. Acompanhou-o até o quarto de seus pais. Capítulo 3. As explicações. Os dois, Silas e Maria, entraram no quarto e fecharam a porta. Isaías, pois fora ele que retornara, sentou-se no leito. Maria o ajudou arrumando os travesseiros para acomodá-lo. Com expressão sofrida, ele os olhou e falou: Vocês devem estar curiosos para saber de tudo, pois eu vou contar. A viagem era de expectativa. Demoramos 5 dias. Fomos parando para que as senhoras descansassem. Fomos recebidos na casa do senhor Manuel com festas. Eles ficaram muito contentes em rever os amigos. Ficamos todos muito bem alojados. Já no dia seguinte, fui com meus filhos à casa de minha filha. E foi bom abraçá-la e conhecer meus 2 netos, 2 crianças lindas. Dormíamos na casa dela e íamos cedo trabalhar. O senhor João diminuiu nosso horário de serviço e assim pudemos passear. Meu filho mais velho arrumou uma namorada. Estava pensando em ficar morando com a irmã. A cidade é muito bonita. O mar é encantador e ao mesmo tempo assustador. É muita água, não se vê fim e é salgado. E foi por ele que tudo começou. Um navio vindo de longe de outro país atracou no porto com marinheiros doentes, com febre alta, vômitos, diarreia e muitas dores. Os médicos os examinaram, mas não adiantou. Eles foram morrendo. O navio foi isolado, mas já era tarde. As pessoas na cidade começaram a ficar enfermas. Isaías fez uma pausa e enxugou lágrimas que lhe molhavam as faces.
Maria e Silas permaneceram quietos, olhando-o atentos, e ele continuou a falar. Minha filha e meus netos ficaram doentes, e em 5 dias os 3 morreram. Depois meu genro também adoeceu e faleceu. Em seguida foram meus 2 filhos. Cuidei de todos, fiquei no lar de minha filha. Foi muito triste. No começo enterravam todos separados, depois com muitas mortes, em valas coletivas. Quis morrer também, mas a peste não me quis. A mãe do meu genro foi ajudá-los. Ela não contraiu a doença e ficou morando na casa deles. Como é triste ver todos morrerem sofrendo e você unir somente prestando algum auxílio. Como sofro. Isaías chorou. Silas e Maria também sofriam. Imaginavam a cena dolorosa. Maria conhecia os filhos de Isaías desde que eram pequenos e gostava deles. Silas também os conhecia, cresceram na fazenda. Ambos, o antigo empregado da fazenda e Silas, estavam sozinhos agora. Os 2 ficaram olhando-o chorar por alguns minutos. Silas, apreensivo, quis que ele falasse dos seus e acabou interrompendo o seu choro. E minha família, o que aconteceu com eles? Tudo estava dando certo, respondeu Isaías. A menina Marta conheceu o noivo e os 2 estavam enamorados. O jovem Felipe logo conquistou uma das filhas do senhor Manuel, deixando os 2 amigos, o senhor João e o senhor Manuel, muito felizes com esse namoro. Marcaram o casamento de Marta. Seria no final do mês e na casa do noivo. Felipe ficaria noivo e casaria no ano vindouro. Todos estavam contentes. Os navios traziam muitos objetos bonitos. Sua irmã, Dona Violeta, e a esposa do senhor Manuel, com mais 2 servas, foram ao cais comprar tecidos para o enxoval de Marta. E foram as primeiras a adoecer. Ainda não se sabia qual era a doença. Acharam nos primeiros dias que estavam gripadas. Quando ficaram sabendo que a doença estava fazendo vítimas fatais, já era tarde. A maioria na casa estava enferma. Foram meus filhos que contaminaram o lar de minha filha. O senhor Manuel, a esposa e 3 filhas, inclusive a noiva de Felipe, faleceram. O noivo de Marta, quando a viu doente, foi embora para sua fazenda. Isaías fez novamente outra pausa, ficando por instantes pensativo. Era tudo muito doloroso. Aquelas recordações lhe provocavam muito padecimento. Vendo que Maria e Silas olhavam, querendo saber de tudo, voltou a contar. Voltei então, após o sepultamento de meus 2 filhos, para a casa do senhor Manuel. Lá estava um caos, muitos doentes. O senhor Manuel e Felipe morrendo e o senhor João acudindo a todos. Seu pai foi uma fortaleza, cuidava dos doentes dia e noite, e foi vendo-os falecer. Passei a ajudá-los, mas ele adoeceu. O senhor ficará bem, eu falei. Não respondeu. Estou fraco. Há dias que durmo pouco e me alimento mal. São raras as pessoas que saram e eu com certeza não me curarei. Preocupo-me com Silas, que ficará sozinho. Mesmo doente, ele ainda cuidou de Felipe até que ele morreu. No outro dia, o senhor Manuel nos confundiu. Achou que eu era o senhor João. Eu ia desmentir quando seu pai me impediu. Isaías, você já notou que somos parecidos? Você é mais velho do que eu 10 anos, mas temos a mesma altura e agora magros, ficamos muito parecidos. Principalmente com o senhor vestido como está, falei. O senhor João estava com roupas simples, mas confortáveis, e naquele momento estava até um pouco sujo. Você é eu, entendeu? Neguei com a cabeça e ele me levou ao quarto que lhe fora destinado. Isaías, disse o senhor João, tive uma ideia quando Manuel nos confundiu. Eu estou doente, você não. Para todos aqui você é eu e eu sou Isaías. Já estou me sentindo mal e quero me deitar, mas assim que eu fizer não me levantarei mais. Com certeza. Penso em Silas, meu filho, que ficou na fazenda. Ele terá somente a você e a Maria. Se meu irmão souber que morremos, que eu faleci, irá tomar posse do que é meu e que agora é de Silas. Com certeza, o colocará no asilo pela sua deficiência e ficará com tudo. Isso se meu cunhado, o irmão de Violeta, deixar. Os 2 certamente irão disputar a fazenda, meus bens, sem se importar com Silas, que é menor de idade. Não cuidarão dele. Poderão até matá-lo. Por isso, Isaías, faça de conta que sou eu. Vou escrever a Silas explicando tudo. Separarei as joias, algumas roupas que você levará. Pagarei um cocheiro para levá-lo à fazenda e lá evite falar até que Silas o oriente.
Meu filho saberá o que fazer. Ele é inteligente e capaz. Você deverá ficar aqui no meu quarto e eu irei para o seu. Se eu ficar doente, Senhor, que farei? Eu perguntei. Se não ficou até agora, não ficará mais. Por isso se poupe e se alimente bem. Deve partir logo. Amanhã terminarei de preparar tudo e você partirá. E o Senhor João foi escrever para você. À noite ele falou para uma das filhas do Senhor Manuel que partiria para a fazenda levando uma carruagem. Aconselhou a casar logo para que o seu noivo passasse a administrar os pertences do pai dela. O Senhor João se esforçou muito para não parecer doente. Contratou o cocheiro, que é um empregado de confiança da casa do Senhor Manuel, e pagou-lhe adiantado. Deu-me sua arma, me fez vestir suas roupas, foi para o meu quarto e me deixou no seu. No outro dia fui ao enterro do Senhor Manuel como João e voltei logo para casa. Ninguém desconfiou. Acho que com todos cansados, com tantas preocupações e sofrendo, não prestaram atenção. Estava tudo certo para partir. Fui então ao quarto onde estava o seu pai para despedir-me dele. Ele estava muito mal. Me olhou e novamente me pediu. Isaías, confio em você. Conte a Maria e peça para ela cuidar junto com você do meu Silas. Reconheça agora que eu amo muito e quero na fazenda vivendo livre e cuidando do que é dele por direito. Prometa a Isaías que você fará isso por mim. Será João de agora em diante. Prometo, eu afirmei, mas se o Senhor melhorar, sinto que estou morrendo. Mas se não morrer, irei para a fazenda. Toda a minha família estava morta. Tenho mais uma filha que nem sei se está viva, mas restou você e aceitei a proposta. À noite fui ver o Senhor João, ele estava morrendo. Levantei de madrugada para partir, e uma criada me informou que Isaías havia falecido. E então, como o Senhor João partiu, paramos o mínimo possível, foi isso que aconteceu. Ficaram em silêncio por instantes, cada qual pensando. Estou sofrendo muito, pensou Isaías. Mas não morri, existe Silas, que é inocente, deficiente físico e feio. Se os tios dele souberem, darão jeito de desaparecer com ele, ou inalando ou colocando no asilo para doentes mentais. Agi certo prometendo. Vou cuidar dele como prometi ao Senhor João moribundo. Maria estava comovida. Que tristeza! Não verei mais Dona Violeta nem as crianças. Também prometi a minha patroa que cuidaria de Silas enquanto ela estivesse fora. Como não voltará mais, a promessa continua. E eu amo essa criança. Ele parece um adulto, tem a sabedoria de um homem velho e é muito bondoso. Eu juro por Deus que não conto nada, concordou Maria. O segredo deve ser bem guardado. Por enquanto o Senhor João deverá ficar se recuperando no quarto. Acharemos um jeito de enganar a todos. Ninguém virá nos incomodar e maltratar Silas. Vamos fazer a vontade de seu pai, menino Silas? Perguntou Isaías. Silas pensou antes de responder. Meu pai se preocupou comigo, ele me ama. Eles me amaram. Se ele determinou que assim fosse, que seja. Depois parece que sonhei com alguém me falando para atender ao pedido de meu pai. Não consigo me recordar do sonho, mas sinto que devo fazer a vontade do meu pai. Faremos sim, e devemos jurar pela Bíblia, respondeu o menino. Pegou a Bíblia que estava em cima de uma cômoda e aproximou-se do leito. Maria o seguiu e os três colocaram a mão direita sobre o livro. Juro por Deus que guardarei segredo, exclamou Silas. Juro. Os dois falaram juntos. Silas colocou a Bíblia no lugar e disse: Vou ler a carta que meu pai me enviou. Tomarei todas as providências. Você, Isaías, não deve sair do quarto, e somente Maria entrará aqui. Você me chamará de filho e eu chamarei de pai. Maria o tratará de Senhor. Agora descanse, está muito abatido e magro. Isaías tornou-se então naquele momento João, e atendendo à sugestão de Silas, tirou os travesseiros e acomodou-se no leito. Estava sonolento. Olhou para o menino com carinho e disse: Silas, na bagagem está o que seu pai separou para que eu trouxesse. Nessa caixa que trouxe junto a mim estão as missivas. O garoto pegou a caixa. Maria fechou a janela e os dois saíram. Trancaram a porta. No corredor, Silas pediu: Maria, conte aos empregados sobre a viagem, o noivado, que Isaías viu a filha e os netos, sobre a doença e que somente meu pai sobreviveu e retornou. É melhor que todos saibam, para evitar que a curiosidade os faça especular. Eu vou ler a carta de meu pai.
Maria foi para a cozinha e contou a mesma história por 3 vezes, e logo todos da fazenda tomaram conhecimento do acontecido. Silas foi para o quarto, trancou a porta e abriu a caixa. Nela estava a caneta de seu pai, o tinteiro com tinta e 2 cartas, uma endereçada ao tio irmão de seu pai, a outra a ele. Leu emocionado as vontades do seu genitor, registradas na carta. Que Deus o abençoe, filho meu. Silas, Isaías retorna como João, e assim deve ser até você se tornar adulto. Você, porém, é que cuidará de tudo. Tenho certeza de que conseguirá. Deve, assim que ler esta carta, tomar as providências que enumero. Primeiro, manter segredo. Peça para Maria jurar. Segundo, leia a carta que escrevi ao meu irmão e coloque a data. Escreva imitando minha letra a seu outro tio, o irmão de sua mãe. Copie a que escrevi ao seu tio. Terceiro, escreva como se fosse eu ao padre, a meus amigos da cidade e vizinhos, informando do falecimento de Violeta, minha esposa, e dos 4 filhos, que estou convalescendo e que por enquanto não poderei recebê-los. Isaías deve, assim que chegar, ficar no meu quarto e usar minhas roupas. Peça a Maria para cortar o cabelo dele. O padre irá com certeza visitá-los, então ofereço o almoço de costume, dê a ele a importância de uma soma elevada, e peça que celebre missas aos nossos mortos. E quando o padre chegar, Isaías deve ficar na varanda com meu roupão e cumprimentá-lo. Quarto, nas cartas escreva que estou abatido, muito triste, que a doença deixou algumas sequelas, a voz está marrouca, meus cabelos branquearam e estou muito magro, porém melhor de saúde. Mande os empregados levar as cartas para a cidade e lá enviarão um mensageiro para entregar a do meu irmão. Dê dinheiro ao empregado para isso. Quinto, logo que possível, ensine Isaías a comer na mesa, a usar talheres e falar e dar as ordens. Mas fique atento, não deixe exagerar. É você quem deve mandar. Isaías não sabe ler, e se alguém insistir para ele ler, diga que não está enxergando bem. Sexto, com certeza você terá que resolver muitos problemas. Pense e tente imaginar como eu resolveria. Não se apavore e use bom senso. Se seus tios o incomodarem, seja astuto e coloque um contra o outro. Se precisar, você achará um envelope escrito casos de família. Nele estão escritos fatos importantes que poderá usar contra eles. Não aceite convites deles, nem os convide a visitá-lo. Sétimo, sinto, filho, por ter que ficar sozinho. Amamos você. Eu amo. Quero que fique dono de tudo e que seja feliz. Oitavo, após ler e entender tudo, queime esta carta e verifique se está destruída. Abençoo, de seu pai João. Silas chorou. Depois de ler muitas vezes, pegou a carta endereçada ao tio e leu-a. Seu pai escreveu friamente ao irmão, contando sem muitos detalhes da viuvez e do falecimento dos filhos, e disse que um deles estava vivo com ele na fazenda. Não escreveu o nome. Pediu para não visitá-lo sem convite, porque não queria no momento ver ninguém. Silas entendeu que o pai escrevera somente a esse irmão, porque ele conhecia sua letra, e que deveria colocar a data na carta com a mesma caneta, imitando a letra do pai. Pegou a carta que seu pai lhe escrevera, trancou a porta do quarto e dirigiu-se à cozinha, rasgou-a e colocou-a no fogo, e ficou vigiando até que não restasse mais nada. Comeu um lanche e recomendou a Maria. Fique atenta. Se papai precisar de alguma coisa, você deverá estar por perto. Vou fazer o que ele me pediu. Maria concordou com o movimento de cabeça. Silas foi para o seu quarto, trancou a porta e pôs-se a escrever. Anoiteceu. Ele acendeu o lampião e continuou escrevendo com muita atenção, imitando a letra do seu genitor. Colocou a data na carta do tio, escreveu muitas missivas a parentes, amigos e vizinhos. Terminou de madrugada. Como não estava com sono, deitou-se para descansar e ficou orando. Quando amanheceu, levantou-se, mandou chamar 3 empregados e ordenou: José, vá à cidade e entregue estas cartas aos destinatários, e esta aqui para o senhor Martinho, que a enviará pelo mensageiro. Aqui está o dinheiro que o senhor Martinho cobra, e você, Mateus, deve se preparar. Escolha um bom cavalo e vá à fazenda do meu tio, irmão de minha mãe, levar a ele esta carta. Você já foi lá outras vezes e conhece o caminho. Aqui está o dinheiro para a viagem. Deve ficar hospedado na cidade próxima à fazenda do meu tio.
Não aceite se lhe oferecerem hospedagem. Entregue a carta e pergunta se tem resposta. Se não tiver, deve voltar de imediato. Se houver, espere na cidade. E você, Luiz, entregue estas aos nossos vizinhos, entenderam? Os 3 empregados concordaram com a cabeça e saíram para cumprir as ordens. Silas chamou Maria e foram ao quarto onde estava a bagagem trazida por Isaías. Vamos abri-la e guardar tudo. Peça a Sara para levar a Teresa este embrulho com os pertences do Onofre. Maria, quero lhe pedir para mudar para o quarto de Marta. Mas sou empregada e não fica bem, discordou Maria. Para todos, você está atendendo a um pedido de meu pai e será temporário. O quarto, porém, deverá ser seu. Você deve ficar por perto me dando segurança e também para vigiar meu pai, entendeu? Vou levar minhas roupas hoje mesmo. Silas, quero lhe dizer que estarei sempre ao seu lado e farei tudo o que me for possível para ajudá-lo. Obrigado. Abriram os baús e os sacos de viagem. O pai de Silas não lhe mandou muita coisa, apenas algumas roupas, as dele e algumas de sua mãe e irmãos, e entre as peças de tecido estavam joias e uma quantia de dinheiro. Maria falou Silas: vou guardar o dinheiro e as joias. As roupas de papai leve para o quarto dele. As outras coloque no armário do quarto de Felipe, e leve também para lá as minhas, vou mudar de quarto. O aposento de Felipe é mais espaçoso e perto do quarto de papai. E o que vamos fazer com os objetos que estão nos outros quartos? Perguntou Maria. Por enquanto, vamos deixá-los onde estão. Objetos materiais são para serem usados, como dizia mamãe. Com certeza eles terão serventia. Maria foi chamar as 2 empregadas para ajudá-la. Silas olhou para aqueles objetos e sentiu uma profunda dor. Seria melhor, meu Deus, que o Senhor me levasse. Ficaria junto deles. Seria feliz novamente. Nunca reclamei por ter me criado feio e deficiente, mas agora não entendo por que me deixou sozinho. Sentiu a resposta no seu íntimo, para consolar outros que estão sozinhos também. Pegou a caixa com as joias e o dinheiro e foi para o escritório de seu pai, localizado ao lado da sala de refeições. Entrou e fechou a porta. Tirou um quadro da parede e ali estava um cofre. Abriu e colocou o dinheiro. Tenho bastante, mas a fazenda deverá continuar dando lucro, exclamou baixinho. Fechou o cofre, continuou com a caixa na mão. Saiu do escritório e foi para o outro cômodo, a sala íntima de sua mãe, onde ela bordava e fazia sua leitura. Trancou a porta e verificou se a janela estava fechada. Tirou com cuidado uma poltrona do lugar, soltou 2 tábuas do piso e abriu um alçapão. Ali havia outro cofre. Silas abriu e, antes de colocar as joias, olhou para as 5 barras de ouro e viu um envelope citado por seu pai, no qual estava escrito: Casos de família. Colocou a caixa, pôs tudo no lugar, sentou-se na poltrona e pensou: mamãe gostava muito de sentar aqui. Era esta sua poltrona favorita. Nem ela sabia desse esconderijo. Não estranhei quando papai me mostrou e me ensinou a abrir os 2 cofres. Agora estou entendendo. Acho que ele, sem entender bem o porquê, sentiu necessidade, vontade de me mostrar e ensinar-me a abri-los. Usarei essa fortuna para algo bom, papai. Não esbanjarei o que o Senhor, com muito trabalho, guardou pensando nos filhos. Levantou-se e foi almoçar.